alguém que realmente nos dá muito orgulho e alegria por ser de casa, por ser do nosso grupo, por ser fundador desse grupo, mas é alguém que não é por isso que está na nossa roda viva da educação popular, é alguém que está porque construiu, né, há muitos anos, desde os anos 70, que vem construindo experiências onde essa pedagogia freiriana está muito marcada e essas buscas por construir uma relação educacional humanizadora estão marcadas sempre em todas as áreas temáticas onde Fernando atuou. Na extensão, na cultura, na gestão pública, né, Fernando? Em várias outras áreas também. Você é uma referência para a gente, né? Eu sempre digo que eu estou no lugar de líder do Estelar, mas considero ele líder do Estelar pela história que ele tem, né, pelo compromisso, pela referência ética, né, uma referência amiga que é para esse grupo. Então, eu te agradeço, Fernando, ter aceitado esse convite, está fazendo parte da nossa antologia, né? E todo mundo está com o roteiro aí? Sim. Né? Então aí a gente vai começar esse bate-papo, você já sabe, né, como é a configuração, fica à vontade, né? E a gente começa lhe perguntando se você se considera um educador popular. E por quê? Inicialmente, agradecer o convite do Estelar, dizer da minha satisfação estar aqui entre pares, entre companheiros e companheiras, que é muito importante a gente estar nesse coletivo. Eu vi a primeira vez que alguém colocou para mim que eu era um educador popular foi um professor de artes. E por isso que minha ligação, né, tão forte com o ensino das artes, em 1974, chamado Francisco Medeiros. Eu fazia teatro amador na escola, e lá no nível médio, e ele observando minha participação, minhas intervenções, ele dizia: rapaz, você é um educador popular. E eu dizia, inicialmente eu não perguntei nada sobre isso, mas depois de tanto ele repetir, eu comecei a querer saber por que é que ele me identificava como educador popular. E aí, um belo dia, depois de um ensaio de teatro, a gente estava tomando água no proscênio. Proscênio é aquela parte que fica mais avançada do palco, em direção à plateia. A gente estava sentado ali no proscênio e eu disse: Medeiros, por que você tanto me chama de educador popular? E aí ele começou a falar em alguns teóricos, e o primeiro teórico que ele falou foi Paulo Freire, e ele dizia: tudo que você faz no teatro, como você age no teatro, é muito baseado nos círculos de cultura dos CPCs, dos Centros Populares de Cultura. Você já leu alguma coisa sobre isso? Eu disse: não, eu acredito que as rodas de diálogo, elas são importantes para a gente discutir a cena, para a gente discutir o texto, para a gente discutir a cenografia do que vamos fazer. Eu sempre gostei de uma direção teatral compartilhada, dialogada. E aí ele expôs essa metodologia de trabalhar em círculo, trabalhar em roda, como você está chamando, de não impor o personagem, mas de discutir o personagem. Isso, além dos círculos de cultura de Freire, isso também se reporta a Augusto Boal, Augusto Pinto Boal, um grande teatrólogo, encenador brasileiro, que tinha também na pedagogia do oprimido, tinha bebericado na pedagogia do oprimido. E por isso que quando ele escreve o teatro do oprimido, ele escreve nessa perspectiva. E aí aquilo me despertou, né? Porque realmente eu acreditava naquilo que eu fazia. Eu como ator, sempre gostei de trabalhar nessa perspectiva, de discutir o personagem, de não impor o personagem, de discutir os diferentes métodos. Quando a gente chama de encenador, aquele que dirige a cena, né?
popularmente a gente chama de diretor, o termo técnico é encenador, eu sempre tinha essa prática. E aí quando o Medeiros diz, rapaz, você trabalha com os círculos de cultura. Essa é uma metodologia de educação popular. Por isso que eu identifico tanto você como educador popular. Aquilo me chama a atenção e aí eu começo a ler Boal, a ler Paulo Freire e a pesquisar nos documentos do CPC de Pernambuco. Aí o Medeiros, o Francisco Medeiros, ainda hoje vivo, trabalha no CEARTE, no Centro Estadual de Arte do Estado. Ele ainda é professor de ensino de artes no Estado, é fundador desse Centro de Ensino de Artes, que se chamava Senated, né? Mudou a sigla, mas na verdade é o mesmo Centro de Artes. E ele diz, eu queria que você viesse participar do nosso grupo. Aí eu prontamente entrei no MUEIC, Movimento Unificado de Extensão e Integração Comunitária. Então, esse foi meu primeiro grupo em que eu entro com a consciência crítica daquele líder que dizia, nós pretendemos, pela arte, fazer educação popular. Então o MUEIC era um grupo formado, era um movimento, se entendia como movimento, e trabalhava com todas as expressões artísticas. O Medeiros, ele é educador artístico, né, formado em educação artística, mas a linguagem dele é a fotografia. Ele é fotógrafo profissional, professor de fotografia. Mas o MUEIC trabalhava com todas as expressões. Então, ele agregava profissionais do teatro, amadores do teatro, enfim. A gente tinha pessoas que já faziam teatro há muito tempo, fotografia há muito tempo, e tinha iniciantes amadores. Porque na Paraíba, o teatro amador ele sempre foi muito forte. A história do movimento de educação popular pela arte na Paraíba sempre foi muito forte. Pela influência de Pernambuco, isso era... A gente sempre bebericou muito dos círculos populares de cultura. E porque nós tínhamos dois grandes líderes na Paraíba, e um de Campina Grande. O de Campina Grande era o Mirossen Amorim, já falecido. E em João Pessoa, o Edinaldo do Egito, Edinaldo Gonçalves do Egito, falecido, que tem um teatro ali no bairro de Manaíra, na Avenida Maria Rosa, que leva o nome dele, né? Hoje aquele teatro pertence ao filho, mas é uma unidade agora alugada pela prefeitura para desenvolver o movimento artístico junto às escolas do município de João Pessoa. E o Fernando Teixeira. Esses atores, eles no bairro de Cruz das Armas, eles tinham um núcleo do Partido Comunista e uma célula do Partido Comunista, e eles faziam teatro. O teatro do oprimido. Eles comungavam desse pensamento de que o teatro é uma linguagem muito forte, né, para denunciar as injustiças sociais, para discutir e fazer releituras do que acontece na sociedade. Então, o MUEIC tinha esse movimento mais ligado à escola. O Medeiros, pela formação dele de arte educador, ele tinha esse olhar para a escola. O Medeiros sempre, tanto que até hoje ele continua ligado a esse CEARTE, né, Centro Estadual de Arte, trabalhando com o aluno da escola pública de nível médio, nessa perspectiva de que é na escola que a arte pode produzir consciência crítica, empoderamento, etc. Então, eu vou também trabalhar em Cruz das Armas, no bairro de Cruz das Armas, ali próximo ao quartel do 15RI, que na época era um regimento de infantaria, né? Hoje é um batalhão. E em Cruz das Armas nós formamos um outro núcleo, que era a Juteca. Aliás, o Edinaldo formou. O Edinaldo do Egito, Mirossen Amorim, Alarico Corrêa Neto, um professor de comunicação aqui da UFPB aposentado, que hoje trabalha no jornal A União, ainda vivo. Alarico Corrêa Neto, um dos fundadores do curso de Comunicação Social da UFPB. Então, esse grupo criou a Juventude Teatral de Cruz das Armas, que era um outro núcleo de resistência cultural. A gente está falando aí 74, 77, então a gente vivia a ditadura militar,
e fazer arte precisava estar ligado a alguma instituição ou educacional ou esportiva. É tanto que os estatutos da Juteca, Juventude Teatral do Cruz das Armas, tinham um estatuto meio que camuflado. Falava em esporte, recreação, entretenimento e teatro. Em nenhum momento os estatutos da Juteca falavam de que era um movimento para a leitura crítica do que estava acontecendo na sociedade, etc, etc. Infelizmente esse prédio hoje só tem a parede central. Ele, morreu o Mirossi, morreu o Edinaldo, foram morrendo os antigos fundadores, e o prédio fizemos uma grande campanha para que a prefeitura assumisse o prédio, a prefeitura assumiu e deixou tombar. Quer dizer, depois a gente até se arrependeu. Então, eu participava do MUEC e tinha um pé também na Juteca. Esse grande centro cultural de Cruz das Armas, do bairro de Cruz das Armas, fica na rua Lima Filho, que é onde tem uma grande escola da Rede Municipal de Ensino, que é a Oscar de Castro. É uma escola de mais de 1000 alunos. E Cruz das Armas sempre foi um grande foco de resistência cultural. Porque os outros bairros, mesmo os mais antigos, como Jaguaribe, Roja, etc., eles tinham tradições culturais, mas muito mais para o lado do entretenimento, do divertimento, do lazer, da arte pelo lazer. Cruz das Armas tinha essa forte presença ideológica, né? O teatro que se fazia na Juteca, até o teatro infantil, quando se fazia na Juteca, era feito usava o teatro infantil para fazer as denúncias sociais. Então, e nessa época você era secundarista. Exatamente. E 74, você falou? Foi. Isso. Aí foi mais ou menos até quando? Isso segue 77, 78. Então, por essas razões, por essa participação, eu comecei a entender que era um educador popular. Então, respondendo a pergunta inicial, eu me considero um educador popular porque essa formação que eu tive foi uma formação de educador popular. O tempo inteiro na base social, discutindo, né, e refletindo sobre os problemas sociais e, mais especificamente, utilizando a identidade cultural e o teatro como elemento de denúncia, de linguagem, de contestação, mas também de comunicação. Em 75, eu me uno a um outro grupo chamado Tenda, Grupo Tenda, capitaneado por Geraldo Jorge, que está vivo, 76 anos. Ele ainda atua no Teatro Lima Penante, da Universidade Federal, ligado à Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários, Extensão e Assuntos Comunitários. E eu me ligo a um outro grupo, esse grupo, o Tenda, e aí começo a fazer teatro infantil ligado ao Geraldo Jorge. Nessa época, Geraldo e o Biratã de Assis, um bancário do Banco do Brasil, de Cajazeiras, que passou para o concurso de João Pessoa, que era ligado também ao Partido Comunista, ele vem para João Pessoa trabalhar no Banco do Brasil e também se une para fazer teatro. E aí Geraldo Jorge e o Biratã de Assis criam a Associação Paraibana de Teatro Amador, porque não podia ter sindicato de artistas, não podia ter, né, outro tipo de organização. Então, eu acompanho essa formação. E um outro grupo também surgido nessa época, liderado por João Costa, que da Arapuã. João Costa cria um grupo na Juteca chamado Ideodrama, que era Ideologia e Drama. Esse grupo trabalhava teatro de rua, não trabalhava o teatro de palco, trabalhava com teatro de rua, e a proposta do grupo era trazer os grandes clássicos do teatro para a discussão do dia a dia. E também atuava junto ao cinema, né? Então, essa época ela foi muito efervescente. Então, acontecendo tudo isso, eu vou
ativamente participando e cada vez mais me entendendo e entendendo um processo de educação popular e me reconhecendo como educador popular. Penso que todos esses grupos e tive a felicidade dessas pessoas terem participado dessa minha formação, porque em cada grupo desse que eu participava, todos eles tinham essa preocupação do teatro como agente de formação, agente crítico, esse agente cultural, não só pelo entretenimento. É tanto que eram grupos que não se preocupavam em ir para os teatros convencionais para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, com a cena. Mas, pelo contrário, quase todos esses grupos não davam lucro, a gente terminava pagando do bolso o figurino, a maquiagem, enfim. Mas nos dava um grande prazer porque a gente participava da cena ativa. Em 1978, Geraldo Jorge e o Biratã de Assis consegue criar a Federação Paraibana de Teatro Amador. A gente sai da Associação Paraibana de Teatro Amador e a gente consegue burlar o sistema governamental da época e a gente cria uma espécie de sindicato sem chamar de sindicato. Então a Federação Paraibana de Teatro Amador era o primeiro sindicato de artistas de teatro da Paraíba. Só que a gente já vinha maceteado desde a época da Juteca, né? Quando eu digo a gente, principalmente esses grandes líderes que eu estou citando, Edinaldo do Egito, Fernando Teixeira, Geraldo Jorge, Mirócene Amorim, o Alarico Corrêa Neto, o Biratã de Assis. Biratã de Assis é vivo também, continua fazendo teatro, hoje aposentado do Banco do Brasil, dedicado inteiramente ao teatro, foi do Sindicato dos Bancários. Então todos nós desses grupos, nós tínhamos participação como professores, como funcionários públicos, né? E nessas instituições nós tentávamos trabalhar o teatro do oprimido. É tanto que o Biratã de Assis, mesmo sendo escriturário no Banco do Brasil, ele fazia teatro. E uma das célebres peças dele chama-se Aí, 5 Coisas Aconteceram. Era uma alusão ao AI-5, né? E por conta desse espetáculo ele quase que é demitido do Banco do Brasil, enfim, sofre muita perseguição. Então, porque esses grupos, eles estavam o tempo inteiro, né? Imagina aí, 75, 78, era muito difícil, né? Eu me lembro que uma vez a gente assistindo o Encoraçado Potemkin, aquele filme sobre a Revolução Russa, no Teatro Lima Penante. Quem era o reitor aqui da UFPB? O professor Antônio Souza Sobrinho. A Polícia Federal cerca o Teatro Lima Penante, né, porque tinham denunciado que a gente estava assistindo o Encoraçado Potemkin, né? E justiça seja feita, o professor Sobrinho, né, se fez presente e defendeu que a Polícia Federal não nos levasse presos, né? Disse, não, aqui é campus federal, aqui só entra com minha autorização. Você já era funcionário? Não. 78 eu entro na universidade, 1º de março de 1978 eu entro na universidade. No ano, né? que foi criada a associação, a fundação. No ano que foi, não, em 77 é criada a Federação Paraibana de Teatro Amador. Em 78 eu entro na universidade, eu era professor de matemática, no nível médio, e aí eu entro como agente administrativo na UFPB para trabalhar na seção de controle de pagamento de pessoal, por conta da minha banda de matemática. Que na verdade era o braço para justificar a minha entrada para depois eu ir para o setor de teatro da universidade que se organizava à época. 78, Fernando Teixeira e Edinaldo do Egito cria a divisão de teatro universitário da UFPB. Nessa época a PRAC era a Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários, recém-criada, cujo primeiro reitor foi Linaldo Cavalcante, de Albuquerque Cavalcante, e o primeiro pró-reitor da PRAC é Everaldo Lucena da Costa, ainda vivo, morador do Conde, né, aposentado. Então, essa efervescência que acontecia na Juteca, no Mueique,
Associação Paraibana de Teatro Amador, 2 anos se transforma em Federação Paraibana de Teatro Amador. Toda essa efervescência começa a ter influência dentro da universidade, porque alguns de nós, né, começaram a ingressar na universidade. Fernando Teixeira, que é o líder do grupo Bigorna, um grupo de teatro ainda atuante, né? Fernando está com 75, entre 74 e 76 anos, né? Acho que é isso. Fernando Teixeira, parceiro de Edinaldo, lá da Juteca, entra como professor notório saber na UFPB. A conhecida Resolução 200, criada pela universidade para poder criar o curso de Educação Artística na UFPB, 1975. Né? 75. Então, veja bem, estava sendo criado o primeiro curso de artes na universidade em nível de graduação, não tinha professores graduados em arte nem com mestrado, você ia encontrar um gato pingado no eixo Rio-São Paulo, e precisava formar esse núcleo. Vem uma professora de Brasília, Laís Aderne, que tinha mestrado na época, era a mais titulada, para coordenar esse grupo, e Linaldo diz, não, eu vou criar uma resolução 200, essa resolução permitia que pessoas que tivessem notório saber, um currículo que pudesse ser comprovado. Aí era feita uma prova prática naquela área, e aí contrataram Breno Matos, da área de bonecos e de cenografia, Florismar, o próprio Alarico Correia Neto, que na época não era formado ainda em pedagogia e em comunicação social, o Fernando, o Edinaldo, que era formado em contador, era professor de história do teatro, mas a graduação dele era em contabilidade. Ele, inclusive, sobrevivia financeiramente da contabilidade. Então, assim, esse grupo que fazia teatro amador e que sobrevivia, sendo farmacêutico, contador, professor de história, vem para a universidade. E aí a gente se reunia à noite e a gente ensaiava até 2 horas da manhã para no outro dia, 8 horas, estar no expediente, né? Eu dava expediente burocrático aqui na seção de controle de pagamento pessoal, a antiga financeira, né? Então, enquanto isso, Fernando Teixeira e Edinaldo lutam para criar a divisão de teatro universitário, que hoje é o NTU, o Núcleo de Teatro Universitário. Então, em 78 é criado, 77, 78, pare com o movimento artístico-cultural da sociedade, criando a Federação Paraibana de Teatro. Fernando traz aqui para dentro a necessidade de criar a divisão de teatro. Ali onde funciona o Lima Penante era a Faculdade de Odontologia. E vizinho, onde hoje é uma fundação de extensão do IF, do Instituto Federal de Educação da Paraíba, ali era a delegacia do MEC, chamava-se a representação local do MEC de Delegacia do MEC. O que é que a gente começou a fazer liderado por Fernando, que o grande mérito é de Fernando e de Edinaldo? Quando a gente soube que o curso de odontologia, nessa época, estavam ocupando aqui o campus. E havia uma resistência muito grande, porque as faculdades eram isoladas. A Faculdade de Filosofia e Educação era ali, onde é hoje o Oliva Olivina, vizinho ao Liceu, era tudo separado. A reitoria era na Lagoa, onde funciona hoje o INSS. E para vir para cá, isso aqui era mato. Isso aqui era mato. Tinha um único ônibus que vinha para cá de 2 em 2 horas. Então o acesso era muito difícil. Essa ladeira da Pedro II era terra batida. Passaram um trator para ajeitar, né, para poder as pessoas chegarem aqui. Então ninguém queria vir para cá. Era uma resistência muito grande, mas aos poucos, claro, a vida administrativa foi, né, se impondo aqui e as unidades externas começaram a se transferir. A educação se separa de filosofia, é criado o Centro de Educação há 39 anos, eu devo estar pecando 40, acho que esse ano 40. Há 40 anos, filosofia, né, vai para o CCHLA, é criado o Centro de Educação, o CCSA se desmembra, enfim. A vida aqui no campus vai se criando e a gente sabe que a odontologia vem se mudar para o campus. Aí Fernando Teixeira disse, bom, é a hora da gente instalar a divisão de teatro universitário lá na odontologia.
a gente soube que a reitoria queria vender aquela parte do centro, que é uma área nobre. É uma área nobre ali vizinho à igreja de Lourdes, trincheiras com João Machado. A gente se mobiliza. O que eu vou dizer agora não pode... Então não diga. Não, porque envolve outras pessoas e precisaria ter autorização de Fernando e de Edinaldo. Porque assim, Fernando vai a Brasília, na época existia o Serviço Nacional do Teatro, SNT, e diz, eu já tenho o local, a universidade já me deu o espaço para instalar o teatro da universidade. Vai ao SNT, era Orlando, como era o nome do presidente do Serviço Nacional do Teatro, Orlando, não esqueço o sobrenome. Volta e diz a reitoria, o SNT vai dar o dinheiro para construir o teatro da universidade. Vocês precisam dar o espaço. E essa mentira saudável fez com que o Serviço Nacional do Teatro bancasse a construção do Lima Penante, a primeira construção, e que a universidade cedesse aquele espaço que estava desocupado agora, porque o curso de odontologia tinha vindo para o campus. Antes que eles dessem o ok, a gente educadamente ocupa o espaço e a gente começa a ensaiar no galpão. Sem nada, né? Se apropriou. Nos apropriamos. Ali era uma série de cadeiras odontológicas onde havia a prática, os estudantes de odontologia faziam suas práticas de extração, obturação. A gente começa a ensaiar. E a divisão de teatro era onde hoje são os camarins do Teatro Lima Penante. Não porque hoje eles ampliaram. Era metade do que são os camarins hoje. A gente se instalou e Fernando Teixeira começa a capitanear isso. 78, 80. Começa a se discutir a criação dos núcleos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão da UFPB. Fernando Teixeira, Edinaldo Egito, João Costa, Buda Lira. A gente começa a articular, liderado por Fernando e Edinaldo, a transformar a divisão do teatro universitário em núcleo de teatro universitário. Por quê? A gente percebia a necessidade de não só fazer teatro amador dentro da universidade, mas envolver o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente começava a perceber a importância de registrar isso. Ora, é claro que a influência da criação do curso de Educação Artística pesou muito nessa concepção. Fernando Teixeira dando aula de direção teatral no curso, Edinaldo Egito dando aula de História do Teatro, Breno Matos dando aula de cenografia e vai por aí afora. Então, essas influências, né, fazem com que o movimento gire em torno de se acoplar à transformação da divisão de teatro universitário em núcleo. Ora, surge aí nessa época o Núcleo de Documentação Cinematográfica, o NUDOC, surge o NUPO, aqui ao lado dessa sala em que estamos nessa entrevista, o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular, importante núcleo de preservação. Hoje é um dos últimos moicanos onde você pode encontrar um registro da cultura popular, né? Porque a indústria cultural tem solapado todas essas manifestações no campo da cerâmica, do cordel, enfim, dessas identidades. O Núcleo de Arte Contemporânea, o NAC, que é vizinho ao NTU. Ali onde funciona o NAC foi a primeira residência do presidente da província da Paraíba, presidente João Machado. Ali foi a casa dele, né? Aquele prédio é tombado pelo patrimônio histórico, pela sua representação não só arquitetônica, mas pela história política e social da província da Paraíba. Então os anos 80 foram muito efervescentes, porque com a criação desses núcleos, a gente começa a fazer cursos de extensão. E a PRAC, com toda essa influência, porque aí a gente, né, Fernando Teixeira consegue convencer a professora auxiliadora Borba, coordenadora da COEX, da Coordenação de Extensão Cultural, que eu poderia fazer
a contabilidade da folha também de pagamento, trabalhando na Coex. E eu me desdobrava, né? Inicialmente eu dava meio expediente na seção de financeira. Imaginem vocês naquela época que as fichas eram manuais. Você calcular o salário de uma pessoa mês a mês. Com falta, com tudo. Se o cara fez um empréstimo, aí vinha empréstimo na Caixa Econômica de X reais, aí calcular a porcentagem de consignação do limite, olha, não era brincadeira. E a máquina, a ferramenta tecnológica que tínhamos era aquela calculadora de maçaneta das 4 operações. Botava o botão para cima, o botão para baixo. Adição, subtração, divisão, multiplicação. Era o auxílio tecnológico que nós tínhamos. Esses cartões eram feitos aqui e iam para Campina, para o único computador que a UFPB tinha. Na época a gente era 7 campi, né? Ia para um computador que era do tamanho da PRAC, para processar essas fichas e voltava para a gente conferir. E todo mês, né, era aquela peregrinação de gente reclamando que o salário tinha saído errado, porque era humanamente impossível alguém não errar, né? E quando foi que você passou do setor financeiro para a pedagogia? Aí, isso foi de 78 a 80. Aí surge um concurso no Centro da Educação para pedagogo. Nesse íntere, eu já tinha um pé na contabilidade, na financeira. Minha chefe era Marisa Botelho Luna, falecida. E era muito engraçado, porque tem uma manifestação no ponto 100 réis, a gente vai denunciar uma invasão tá acontecendo, e a gente... Aí eu chegava, chefinha, tem uma manifestação agora às 9 horas, eu preciso... Eu sou ator, mas Fernando, pelo amor de Deus, como é que pode? O povo fica aqui dizendo que eu lhe protejo. Não, mas olha, eu prometo que quando terminar lá o espetáculo, eu volto e dou conta do meu serviço. Eu dava conta. Só que isso era uma carga horária brutal, né? Porque eu ia e tinha que voltar. E ela também eu entendia, Marisa, porque era difícil explicar aos companheiros. Todo mundo, ninguém fazia teatro. Na financeira, apenas eu. Então... era difícil os caras entenderem que eu estava saindo para algo que era importante, né? Para eles não era importante. E às vezes tinha uma turnê. Olha, eu vou ter que viajar 10 dias. Aí é que era novela. Quando Fernando Teixeira consegue convencer a coordenadora de extensão cultural que eu podia ficar meio expediente, meio cá, aí a coisa já começa a melhorar, porque eu já começava a ter um pouco mais de folga. Quando surge essa vaga, era uma vaga para pedagogo. Aí, né, eu tinha terminado a licenciatura em pedagogia, eu, faço o concurso. Que ano? Isso em 1980, 2 anos depois. 2 anos depois. Aí eu ingresso, né, pelo Centro da Educação na vaga de pedagogo. Aí peço, né, vou lá me despedir da Marisa. E ela, assim, num carinho muito grande, ela disse, eu sempre soube que você não ia ficar muito tempo. Porque sua energia, apesar de que você, né, fazia o trabalho com muito esmero, com muita dedicação, com muito carinho, nunca negligenciou. Quando você estava aqui, você dava o sangue. Mas eu sempre soube que a gente perderia você. Mas eu quero te dizer que torço, né, porque eu sei que esse é o seu caminho e tal. Aí eu sou transferido para o núcleo de teatro universitário. E aí foi maravilhoso, porque aí eu vou viver 24 horas dentro do teatro, ensaiando, dando aula, né? Aí a gente começa a montar os cursos de extensão, de cenografia, teatro infantil, enfim. Foi muito intensa essa atuação dentro do núcleo de teatro universitário. Aprendi muito com Fernando Teixeira, com Ednaldo Egito, com Oswaldo Travasso Sarinho, Oswaldo, o João Costa, todas essas pessoas, os que não morreram continuam fazendo teatro,
A grande maioria aposentou-se e agora podem se dedicar. Fernando Teixeira, agora fazendo cinema também, hoje é um nome também da cinematografia nacional. Mas, voltando e ao mesmo tempo se mantendo na questão da educação popular, em 78, 80, entra na minha vida um sociólogo chamado Silvino Spínola, professor de História e Estética da Arte e Crítica da Arte no curso de Educação Artística, ainda vivo, ainda bem. Silvino começa a me falar sobre identidade cultural, sobre a importância da identidade cultural na educação. Em 1980, Silvino diz, rapaz, está havendo um grande movimento nacional para criar um projeto chamado Interação entre a Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país. Esse era o título do projeto. E você, como pedagogo e teatrólogo, eu queria que você viesse coordenar a equipe de teatro desse projeto. A Paraíba vai ter dois grandes núcleos. Um no presídio do Roger, coordenado por Leonardo Nóbrega, ator e diretor do Grupo Tenda, aquele grupo que eu participei, do Geraldo Jorge, Leonardo falecido, apesar de ser mais novo do que Geraldo, Leonardo, né, foi para os palcos lá de cima mais cedo. Leonardo assume esse mesmo projeto no presídio do Roger e Silvino assume em Cabedelo. 78, 80, esse projeto é germinado, é discutido e eu entro na equipe. Como é que eu entro na equipe do projeto? Chamava-se Cabedelo. Tomou o nome da cidade. Eu entro como representante do grupo de teatro do NTU. Eu formalmente, porque era um projeto da Universidade do MEC, financiado pelo MEC, mas que a UFPB tomou para si. Então, na UFPB, o professor Silvino começa a formar equipe. O NTU é núcleo de teatro universitário que coordena o Teatro Lima Penante. Popularmente todo mundo só se refere ao Teatro Lima Penante. Mas na verdade o Teatro Lima Penante é um equipamento do núcleo de teatro universitário criado por resolução do CONCEP em 1980. Assim como o NAC, Núcleo de Arte Contemporânea, assim como no DOC, Núcleo de Documentação Cinematográfica, assim como o NUPO, Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular. E um núcleo no antigo campus de Cajazeiras, que hoje pertence ao FCG, o NEC, Núcleo de Extensão Cultural, que fazia às vezes para os campi do sertão o papel da COEX, Coordenação de Extensão Cultural, aqui da PRAC. Hoje o NEC existe, mas passou a pertencer ao FCG. Então eu vou para o projeto Cabedelo, por quê? Porque esses anos todos eu trabalhava com teatro popular. A gente trabalhava nessa perspectiva de educação popular. Por isso que, com essa história toda, eu me reconheço educador popular, porque toda essa formação, desde o nível médio, veio nessa perspectiva. O que é que acrescenta Silvino Spínola na minha vida? Como sociólogo, ele traz a questão da identidade cultural. E tu conheceu ele em que situação? Em algum curso ou foi no próprio movimento do teatro? Silvino procurava pessoas com essa identidade de cinema, de teatro, de artes visuais, da medicina, para formar uma grande equipe para ir atuar em Cabedelo. Havia uma escolha natural pela quantidade de grupos de cultura popular que Cabedelo sempre teve. Então, por exemplo, a Nau Catarinense de Cabedelo tem 104 anos. Então, quando em 1980 Silvino escolhe o município de Cabedelo, ele tinha realizado uma pesquisa vendo um município da região metropolitana, que na época a gente não falava em região metropolitana, mas vendo um município próximo a João Pessoa, para facilitar inclusive a logística da universidade se deslocar, etc.,
com a identidade cultural. Aí em Cabedelo ele identifica o mestre Benedito do Coco de Teca, a filha dele, na época, mestre Benedito vivo, Forte Velho, toda aquela região, Baía da Traição, Lucena, enfim, a efervescência da cultura popular muito forte em Cabedelo. Ele disse, é aqui, né? Ele como sociólogo, ele disse, é aqui, esse olhar de identidade cultural que nós vamos trabalhar. Porque o projeto Educação Básica e a interação entre a educação básica e os diferentes contextos culturais existentes no país, sua linha mestra era trabalhar a cultura popular na educação básica. E aí ele vai, né? E aí alguém chegou para ele e disse, olha, tem o Fernando lá no NTU, é pedagogo e trabalha com o teatro popular. Aí ele conversa comigo, eu me interesso. Nessa época eu tinha um palhaço, um personagem, Pão de Ló, que era um personagem que eu me caracterizava para chegar nas comunidades, né? Então, a gente adere ao projeto. Éramos, por volta de 1980, 81, éramos 50 pessoas da Universidade Federal. Professores, técnicos administrativos, estudantes. E a gente, Silvino, a UFPB celebra um convênio com a Prefeitura de Cabedelo e nos instalamos em Cabedelo. E aí o projeto começa, em 1980, 81, ele começa oficialmente com convênio, etc., em 1981, e esse grupo começa a atuar fortemente. Aí o NUDOC tinha representante lá, o NUPO tinha representante, o NAC tinha representante, enfim, todos esses núcleos de ensino, pesquisa e extensão cultural estavam cedendo seus quadros que tinham aquela identidade para o projeto. Trabalhamos até 1985 sob a direção de Silvino. O MEC corta as verbas, porque esse projeto em todo o Brasil ele acontecia em Tracunhaém, em Pernambuco, lá com a região de ceramistas, lá na Serra de Tracunhaém. E esses projetos, eles começaram a dar problemas para o governo. Tipo, Cabedelo teve a primeira greve de professores da rede municipal. E o prefeito nos acusou, né, de que a gente tinha incitado a greve, tinha, né, infâmia, né, porque a gente nunca falou em greve lá em Cabedelo. Então, assim, em Tracunhaém teve um grande movimento. O pessoal desceu a Serra de Tracunhaém para exigir que criasse um setor de cultura para apoiar isso. Enfim, aonde ele aconteceu, tinha empoderamento, tinha sociedade civil reivindicando, né? Então o projeto cumpria a sua função. Deu certo demais. Deu certo demais. Aí o MEC corta as verbas. E é claro que muita gente saiu. Muita gente saiu. Porque tinha ajuda de custo para ir para Cabedelo. Tinha bolsa para os estudantes, tinha uma série de coisas. E foi reduzindo. Um determinado momento, o professor Silvino ficou muito aborrecido, porque, não pela perda dos recursos do MEC, porque, né, ele tinha consciência de que um dia isso ia acontecer, mas porque a própria reitoria começou a não querer apoiar mais. E aí ele dizia, olha, eu não estou aqui, né, de caridade, né, isso aqui é uma ação institucional. E de certa forma o MEC, nesses projetos, nesses programas, avisa. Projeto não é para a vida inteira. Projeto tem um tempo de duração. A gente vai financiar um determinado tempo, mas vocês têm que criar a autossustentação desse projeto. Vocês têm, ora, se vocês estão 4, 5 anos dentro de uma comunidade, vocês não têm condições de ter uma sede? Vocês não têm condições de ter um lugar para se reunir? Então, né, vocês não fizeram amizades, vocês não enraizaram a ação. Então todo mundo sabia que um dia aquelas bolsas iam acabar. Mas alguns estavam pela bolsa. Isso é natural, né? Enfim, não estou aqui criticando ninguém. Às vezes até a pessoa está ali porque só tem aquela bolsa, não tem nem condições de tirar do que não tem. Então alguns não tinham condições de continuar, outros continuaram. O professor Silvino
deixa a coordenação do projeto, 1985, por conta, né, da falta de apoio do reitorado. E aí eu assumo a coordenação, com o aval dos companheiros, e nos reunimos com a comunidade, porque a essa altura as pessoas de Cabedelo que a gente tinha envolvido no projeto, trabalhando nessa perspectiva dos círculos de cultura, do empoderamento, de ir fazer um documento e dizer, olha, não, a universidade faz, não, vamos fazer juntos. Qual é a sua opinião? Isso surtiu efeito, porque os jovens que tinham começado em 1980, 81 conosco, em 85, alguns já tinham vindo para a universidade, tinham se estimulado a voltar a estudar, alguns tinham terminado o nível médio, outros fizeram educação artística. Hoje, por exemplo, vários dos grandes líderes que tocam essas ações vieram fazer educação artística aqui, vieram fazer bacharelado em música, vieram fazer pedagogia ao longo desse processo. Porque esse processo tem 40 anos. Né? Agora, em 1º de março, completamos 40 anos. Então, a gente começa a conversar, olha, o MEC cortou os recursos. E agora, o que fazer? Nós temos aqui, né, alguns colegas que se propõem a continuar, mas a gente não tem mais recursos. Nem o apoio da reitoria nós temos. Nós estamos vindo aqui porque as nossas unidades pensam e apoiam esse projeto. Então o Fernando Teixeira era meu coordenador. Não, Fernando, você continua lá, o NTU, o que puder. Só que a gente não era unidade orçamentária, então a gente não tinha o financeiro. Mas a gente tinha recursos humanos que eram autorizados a se deslocarem. Né? E esses núcleos mantiveram seus grupos. Então, quem tinha chefes, coordenadores, que tinham o entendimento desse projeto, nós permanecemos. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a discutir a criação de um grupo que não fosse mais universidade, que não fosse mais comunidade, fosse o coletivo oficial. Eu tive a honra de presidir as 2 assembleias que, por unanimidade, criaram a Associação Artístico-Cultural de Cabedelo, a ACC. Então, no dia 22 de agosto de 1985, nós decidimos assumir o projeto Cabedelo, agora pelos cabedelenses, e nós da universidade, técnicos, professores, estudantes, éramos membros desse coletivo. Mas a partir dali não existia mais universidade e comunidade. Existia comunidade, onde todos eram militantes, eram soldados, eram generais. Né? Eu, na época, acho que tive a lucidez de não ser o primeiro presidente. Eles queriam me eleger o primeiro presidente, eu disse não. Está muito claro que eu ainda represento a universidade. Eu acho que para que a gente possa, e hoje, 40 anos depois, eu penso que acertei, porque a ACC continua a existir, com todas as dificuldades das associações, mas ela continua a existir. E aí elegemos o Janilson Melo Feitosa, um motorista de táxi de Cabedelo, ainda hoje dirige, a praça dele é ali no estacionamento do Hiper Bom Preço. Ele é um senhor de 75 anos. E ele foi o nosso primeiro presidente. Eu ajudei a fazer, né, essa parte mais burocrática, de criar estatuto, etc., mas sempre com os companheiros, não mais numa perspectiva, aliás, não numa perspectiva de escrever o estatuto e dizer está aqui, mas numa ação coletiva. E de 1985 para cá, toda a ação da universidade que se dá em Cabedelo, ela passa pela Associação Artístico-Cultural de Cabedelo. Eu continuo nesse projeto. Todas as sextas de manhã eu dou plantão lá na Fortaleza Santa Catarina. A sede é a Fortaleza de Santa Catarina. Então,
essa trajetória me dá uma alegria muito grande, porque foi quando eu percebi que trabalhar a questão da identidade cultural iria fortalecer o meu trabalho de educador popular. Então hoje eu trabalho exatamente nessa perspectiva, né? A gente trabalha em Cabedelo nessa perspectiva. Então, Fernando, de certa forma, já disse por que se considera um educador popular, como se tornou educador popular e, de alguma forma, até a temática central em qual que trabalhou. Mas e também falou já das referências, foi, né? Foi muita coisa. Porque já conhece a entrevista, né? Já foi. Mas é isso, eu até ia brincar, dizer, o Fernando já não precisava nem entrevistar, ele poderia fazer uma gravação com o nosso roteiro e não, mas esse mas aqui e a gente ia perder ao não gostoso. ouvir, né? Eu acho que isso é bacana ouvir e a gente pode, inclusive, assim, perguntar. Eu queria, enfim, só que tu fosse reafirmar se de fato a identidade cultural foi de fato uma das principais temáticas que sempre mais despertou interesse em sua atuação, ou se teve mais alguma outra questão que talvez você não falou e a gente não sabe que você poderia trazer, ou se era mais mesmo essa questão. Todas essas ações, elas sempre estiveram interligadas. Uma outra linha de atuação sempre foi o teatro pedagógico. O teatro não como... Eu nunca me preocupei em, às vezes que trabalhei como ator, às vezes que trabalhei como cenógrafo, eu fiz questão de, no teatro, passar por quase todas as funções. Eu trabalhei de cenógrafo, eu trabalhei de maquinista, de carpinteiro teatral. Eu aprendi com o Reinaldo Egito a construir o rudimento, que é aquela parte superior onde se pendura os cenários. Trabalhei como encenador, escrevi texto para teatro. Eu sempre vi também no teatro uma grande possibilidade educativa. Sem nenhuma preocupação de me tornar um ator reconhecido, não. Sempre um teatro, né? Um teatro comunitário, um teatro em que eu uso na sala de aula, um teatro em que eu uso quando faço uma conversa, as técnicas de teatro que eu utilizo às vezes quando eu estou numa reunião da ACC. Então, a identidade cultural ela está presente muito fortemente nesse teatro pedagógico. Esse teatro que não está preocupado com a espetacularização da cena, mas preocupado com a reflexão sobre a cena. Né? Ele não está preocupado em fazer rir ou em fazer chorar, também em fazer rir e chorar, mas qual o ato educativo dessa cena que está sendo falada, gesticulada? Que tem a ver com a identidade cultural. Não é à toa que quando eu vou fazer o curso de mestrado em educação, a minha preocupação foi refletir sobre a cultura como linguagem, mas não qualquer cultura, não a cultura de massa, não a cultura industrializada, mas a cultura popular, ou seja, sempre presente o fio condutor da identidade cultural e o teatro que isso permeou. Então, minha formação no mestrado em educação foi refletindo sobre cultura popular e o teatro pedagógico. Até me chamou a atenção quando você falou, você já estava todo envolvido, né? Sim. E foi criado o curso de educação, não, como é que é, artística? Educação artística. A licenciatura em educação artística. Mas você foi fazer em pedagogia, né? Porque tá presente exatamente essa preocupação mais pedagógica, inclusive exatamente. Teatro, né? Porque na época, todos os professores que estavam envolvidos com a recém-criada licenciatura em educação artística tinham mais uma percepção pela formação deles para esse caminhar teatral do que eu ansiava.
Né? Eu sempre tive uma ligação muito grande com o ato pedagógico. Desde pequeno, minhas brincadeiras, eu não sei jogar futebol, né? Como eu sou filho único e era eu e minha mãe, então minhas brincadeiras eram leitura e brincar de professor. Então, o tempo inteiro eu era provocado para o ato pedagógico. Eu não digo o ato de ensinar, mas o ato pedagógico. Então, as minhas brincadeiras, eu estava sempre conversando, eu estava sempre discussando, eu estava sempre defendendo uma opinião. Até pela própria característica da formação da minha mãe, que, né, por ter perdido o marido quando eu tinha 5 anos de idade, ela tinha muito essa liderança, né? E isso, de certa forma, eu andava colado nela, né? Porque não tinha com quem me deixar naquela época, não tinha creche, não tinha... Então, eu andava muito colado nela. Então, o ato pedagógico em mim sempre foi muito forte. E eu não sentia na licenciatura, apesar de fazer arte desde cedo, teatro, mas eu não sentia a resposta do teatro pedagógico. É claro que naquela época eu não tinha isso, claro, como eu tenho hoje. Tá? É tanto que hoje eu estou professor colaborador no mestrado em artes, aí eu faço o caminho de volta. Há 2 anos, aí eu volto para o curso de arte. Por quê? Porque agora é um mestrado que trabalha com professores de ensino de arte na educação básica. Se naquela época o curso de licenciatura em educação artística tivesse esse olhar, eu teria sido atraído. Mas não tinha. Porque apesar de ter nascido como uma licenciatura, os professores tinham formação, hoje eu diria, de bacharéis em teatro. Porque como eles entraram, a grande maioria, como notório saber, a formação deles era uma formação de encenadores, cenógrafos, figurinistas, maquinistas. Era um pouco na linha do teatro profissional. Profissional. Eles exatamente promover isso. Exatamente. É tanto que o curso que deveria ser para formar professores de educação artística nas linguagens visuais, cênicas, tinha uma dificuldade muito grande, que é sanada recentemente, nos últimos 8 anos, é sanada com a criação dos bacharelados. Hoje nós temos a licenciatura em música, mas temos o bacharelado em música, que é diferente você querer ser baterista do que você ser professor de bateria. Não é? Então, eu vou para a pedagogia por isso, porque eu tinha essa vocação para o teatro pedagógico, mas eu não encontrava naquele recém-formado curso. Então, eu fazia os cursos de extensão em teatro, eu fiz todos os cursos que possa se imaginar, era curso de fotografia, né? O MUEI, que me ajudou muito, o Movimento Unificado de Extensão e Integração Comunitária, porque lá a fotografia, as artes visuais, etc. Claro, eu não sou um artista visual, eu não sou um fotógrafo, mas eu tenho essas noções das linguagens. Na pedagogia eu me encontro, porque na pedagogia, aí eu digo, mas aqui é o caminho. Eu posso trabalhar o teatro do oprimido e a pedagogia do oprimido, porque o que eu faço é isso. Os círculos de cultura. Os círculos de cultura são metodologias da educação popular. Né? São metodologias que eu posso usar o teatro para discutir os assuntos de um determinado grupo para podermos trabalhar. Aí vem o professor Zé Francisco de Melo Neto, que eu vou conhecê-lo na especialização em educação popular e no mestrado como meu orientador, e traz um outro cenário para mim. Fernando, isso foi em que período? Aí nós estamos em 91. Aí Zé Neto coloca para mim, ora, além de você trabalhar com o conceito muito fortemente da identidade cultural, com cultura popular, me conte como é que você trabalha na construção dessas ações de Cabedelo. Ele diz, isso é pesquisação. Você está mergulhado na ação, para a solução da ação e com a ação. Aí
é quando começa a me apresentar Michel Tiolan, Carlos Brandão, etc, etc. Né? E aí vem essa outra luz na minha formação, que é o professor José Francisco Melo Neto, o nosso querido Zé Neto. Porque eu tive a felicidade de tê-lo como meu orientador, né, desde o mestrado e depois do doutorado, e aí foi assim uma bênção, como a gente diz lá em Cabedelo, porque ele trouxe outros olhares teóricos a isso que eu já fazia. Porque eu utilizava muito uma obra de Boal, que chama-se 200 jogos para o ator e não ator com vontade de dizer algo através do teatro. Se eu não me engano, o título é esse. Exatamente. É quilométrico, né? Eu vi esse livro essa semana passada. Foi? É quilométrico. E eu Como tenho é que é? Repete aí. 200 exercícios. 200 exercícios para o ator e o não ator com vontade de dizer algo através do teatro. E ele trabalha nessa perspectiva de que qualquer pessoa pode utilizar os jogos. Hoje os teóricos. Dar esse livro hoje. Hoje os teóricos, por exemplo, lá no mestrado em artes, eu tenho uma opinião diferente, mas alguns teóricos já dividem, né, os jogos dramáticos dos jogos, aqui a doutora no assunto, dos jogos teatrais. Eu sou da linha teórica que, para nós, a gente trabalha com jogo teatral. Claro que dentro do teatro, de um jogo teatral, há um drama, né? Mas alguns autores mais recentes estão dividindo o drama épico enfim. Eu continuo com os teóricos que trabalham o jogo teatral como essa possibilidade de que a brincadeira, a dita brincadeira, ela, né, faça muito mais reflexão do que, às vezes, até um texto. Então, Zé Neto me desperta para a metodologia da pesquisação. É quando eu vou ter mais clareza de que já fazia pesquisação. Alguém tinha falado muito en passant, mas Zé Neto coloca, diz, você faz pesquisação. E, né, começa a me empoderar, e eu a me empoderar nessa perspectiva. Porque um cara com o renome de Zé Neto, né, um teórico como ele, diz assim, o que você faz é pesquisação. E sempre eu tinha me deparado com professores que criticavam. Quando alguém falava em pesquisação, isso não é metodologia, essa metodologia não existe, é frágil, não vai dar suporte, não faça um mestrado por aí que você não vai ter aprovado. É tanto que a minha banca de mestrado tem um professor, né, que não vou dizer o nome, que é porque o mundo dá muitas voltas, né? E eu reencontro com essa pessoa agora, recente. E aí ele disse, seu trabalho é Jurássico. Jurássico. E naquela oportunidade, quando a gente começa a discutir, né, ao final da banca ele me dá 10 no trabalho. Foi um processo bastante, não que eu estivesse ali atrás de 10, mas assim, né, o sangue latino subiu e eu disse, agora é tudo ou nada, e fui para o embate, né, porque falei com a alma, que acreditava naquilo e Zé Neto tinha me empoderado em relação a isso. Então, assim, a identidade cultural, a educação popular, a cultura popular e, como metodologia, a pesquisação. Por quê? Porque, e aí o doutorado, mais do que o diploma, quando eu fui fazer doutorado, eu fui fazer 10 anos depois do mestrado. E as pessoas me cobravam muito, né? Você já está velho, você precisa fazer o doutorado. Eu disse, não, eu quero fazer quando eu me sentir motivado, quando eu me sentir provocado, quando eu estiver com vontade. Passei por N experiências, aí, né, fui ser diretor da Estação Ciência, Cultura e Artes, passei 3 anos lá, a experiência de gestão foi muito importante, aprendi muito, apliquei gestão participativa, apliquei, né, na equipe os princípios da educação popular, fazendo planejamento participativo. Se não tivesse sido Projeto Cabedelo, se não tivesse sido Teatro Amador,
É claro, é o meu olhar, né? Eu não estou dizendo assim que fiz 3 anos de boa gestão. O que eu estou dizendo é que pude vivenciar por 3 anos, toda segunda-feira, a estação era fechada e nós discutimos, independente de função, se era vigilante, jardineiro ou diretor-geral. Nós nos reunimos e às segundas-feiras nós fazíamos planejamento participativo. Com todos. Onde opinava o jardineiro do mesmo jeito do diretor-geral, do mesmo jeito do iluminador e do segurança. Então, todos aqueles princípios desenvolvidos esses anos todos, uns de forma teórica, eles puderam, quando desse cargo de gestor, puderam ser colocados. Quando fui secretário de Educação do Estado, nós fazíamos na sexta-feira. Não é? Fui conhecer você lá na Estação Ciência. Na Estação Ciência, não foi? Tipo assim, tem uma imagem desse encontro que eu nunca mais esqueci. Depois fui encontrar você aqui. Não é aquele. O processo da estação... Foi de quanto a quando? A estação foi de 2008 a 31 de dezembro de 2010. A estação era fantástica. A gente fazia rodízio de funções. Por exemplo, se eu como diretor-geral estivesse no plantão do fim de semana ou feriado, eu podia estar na escala do estacionamento, ajudando no estacionamento, eu podia estar no Museu de Física Clássica. Cara, o que eu aprendi nesse processo, porque eu tinha que estudar junto com a gurizada estudante de física, porque fizemos convênio com a FPB e tínhamos 20 estudantes da graduação aqui da universidade, com bolsa, paga pela prefeitura. E essa estudantada, ela dialogava com a gente e naquela ação, por exemplo, estudante de física, naquela ação era o estudante de física que passava a coordenar. E a gente ia aprender com ele para poder fazer uma visita guiada do turista ou de uma escola. Não é? Então, assim, foram 3 anos de muita aprendizagem ali na estação. E de empoderamento e convencimento de que podemos, sim, fazer planejamento participativo. Isso dá trabalho? Claro que dá. Claro que dá, porque, por exemplo, eu me lembro, nós tínhamos plantado uma grama ali é região de falésia. Nós tínhamos plantado uma grama chamada esmeralda, que por orientação do engenheiro agrônomo da prefeitura, para evitar dissolver nas chuvas aquele areal que compõe a falésia, ele disse, essa é a melhor grama, porque ela tem um bulbo grande e ela absorve água e evita os sucros. Só que não pode ser pisada. Ela é frágil. Ela se presta a combater a erosão, mas ela não se presta a fazer piquenique. Né? Infelizmente, ou opta por defender a falésia, ou opta por ter aqui um parque, né, como esses aí, Ibirapuera, não sei o que você pode fazer o piquenique, botar a toalha. É complicado, né? Né? E na época a gente reuniu o coletivo e todo mundo decidiu, não, a gente precisa proteger a falésia. Só que isso criava um problema com a segurança, porque a segurança vinha me cobrar. Diretor, tem que botar uma placa proibir de pisar. Não, vocês são educadores. Vocês não estão aqui para bater em quem pisar na grama. Prender, expulsar. Só que isso dá trabalho, porque todo o corpo de segurança, que eram 8 homens e 2 mulheres, precisaram sentar numa das segundas-feiras e aprender com o engenheiro agrônomo, que era grama esmeralda, porque ela estava ali. E em vez de espancar ou tomar uma atitude grosseira, a orientação era bom dia, boa tarde ou boa noite. Por gentileza, seja bem-vindo à estação. Olha, a gente não permite pisar na grama, porque essa grama ela foi plantada. E assim era tirada a pessoa que estava pisando na grama. Isso levou tempo. Eram homens acostumados, a empresa que ganhou a licitação, pasme, era uma empresa que nunca tinha trabalhado no ambiente educacional, era a GAD, empresa de segurança GAD. A especialidade deles era o cordão dos carnavais fora de época. Cordão de isolamento. Os cordões na época das micaroas da vida. Então, a primeira licitação para um ambiente educacional foi a Estação Ciência. E para educar esses camaradas, e para nos educarmos, porque eles o tempo inteiro. Fernando,
Se a gente encher de placa aqui, não pise na grama, eu posso gritar. Eu disse, mas eu não quero que você grite. Nós não queremos gritar. Nós queremos educar. Não é? Então, tinha que explicar quando chegava uma família inteira com a cesta de piquenique. Que, não, mas eu vim da Alemanha, passei por não sei aonde e lá. Aí era preciso passar meia hora explicando. Então, mas esse foi um processo de educação popular que a gente passou. Muito forte. Não só para mim como diretor-geral, mas para que eu aprendesse também, né, que eu não estava ali para impor. Eu estava ali, claro, havia momentos em que eu ia defender pontos de vista, mas que aquele ponto de vista só ia ter força se ele não fosse uma ordem de serviço. A gente não tinha uma ordem de serviço em quadro de aviso. Nós discutimos toda segunda-feira. Quer chovesse, quer fizesse sol. Faltasse quem faltasse. Discutimos o planejamento da semana, as ações a serem desenvolvidas. Eu considero que ali a gente trabalhou a identidade cultural, vi um segurança dessa largura, marombado, chorar. Dizer, eu nunca mais eu vou deixar que arranquem a grama esmeralda. Porque hoje eu reconheço o que é a grama. Hoje eu reconheço o que é uma falésia. E dizer, eu quero trabalhar no grupo não armado. Porque a gente tinha um grupo armado, que ficava nos pontos estratégicos, e o grupo sem arma, que era aquele que estava em contato com o turista, com as crianças, com as escolas. De explicar as telas, não era? Né? Segurança, explicando as telas. Dizer assim, o senhor me deixa acompanhar os alunos da universidade para explicar as telas? Claro. As bandeiras, né? A gente contava a história da Paraíba e a história de João Pessoa nas bandeiras, porque o turista, principalmente de fora, por que essa bandeira, né, preta, nego? E aí a gente colocou os seguranças para acompanharem as explicações. Cara, chegou me emocionando falando isso, porque às vezes eu olhava de longe, aí tava a farda da Gade é preta. A farda deles é preta, boina, tudo. Né? Porque eles se constituíram uma empresa para cuidar dos cordões de isolamento das micaruas. Então, eram homens bombados, escolhidos a dedo, sabe, para bater. Né? E na estação era até meio destoante. Você vê aqueles guarda-roupa 2x2 e começar a vê-los falar delicadamente. A falar sobre o quadro de Flávio Tavares, que fica logo no saguão de entrada do auditório. Aquele quadro foi encomendado para contar a história de João Pessoa. Ali tem toda a história de João Pessoa. Ali você passa 3 horas apresentando aquele quadro. Aquele quadro foi pintado. Levou 6 meses para ser pintado. Especialmente para contar a história da cidade. Então, todas essas questões me solidificam muito, né? Às vezes quando eu estou meio assim, mas aquelas horas em que a gente, né? A educação popular, identidade cultural. Às vezes eu me lembro da frase daquele professor, você é um jurássico. Mas quando eu começo a falar nessas experiências, eu digo, é preciso que existam os parques jurássicos, para que a história seja contada. Porque se não tivessem tido os dinossauros, né, nós não teríamos as gerações de animais e de fauna, de flora de hoje. Então, eu estou muito convencido, com todos os percalços, com todas as dificuldades, de que esse caminho de trabalhar a identidade cultural, o teatro pedagógico, numa né, perspectiva de empoderamento coletivo e pessoal. Não é à toa que a minha tese é que identidade é tudo aquilo que eu construí de mim, a partir da participação e do diálogo com o outro. Essa é a minha tese. Você assegura o individual, o sujeito e o coletivo. E o coletivo, não é? Então, a minha identidade, ela é um pouco de mim, do meu DNA, das minhas relações, mas ela é muito do coletivo. Já que você dá um conceito de identidade, se tu pudesse fazer um esforço de... É difícil conceituar, mas dizer, assim, resumidamente, o que é centralmente a educação popular. Se fosse para dizer, definir em poucas palavras ou em um raciocínio
o conceito de educação popular, o que você diria? Eu até poderia, né, de memória, citar algum desses autores que a gente trabalha no Estelar, que vem trabalhando há muitos anos, mas eu vou responder com a alma, com o coração, como eu sempre digo. Educação popular, para mim, é um processo humano, companheiro, coletivo, de aprendizagem mútua, de solidariedade, de entendimento que eu não sou o único, que eu não sou o mais importante. Educação popular, para mim, é esse processo humano que me faz reconhecer no outro a minha necessidade do outro, que eu não me basto sozinho. Foi isso que eu aprendi com a educação popular, que eu não sou mais importante do que ninguém. Quando eu terminei a defesa, eu chorei muito, você estava lá, e tem umas coisas que eu nem me lembro mais do que eu disse no meio do choro, mas uma delas eu me lembro, que esse título não me sirva para menosprezar ninguém, para ser melhor do que ninguém. Que esse título me sirva para ajudar as pessoas. É isso que é educação popular para mim, né? Então, quando é tanto que eu não passei na primeira seleção, insisti, passei na segunda tentativa, porque eu estava naquele momento consciente de que eu queria refletir sobre tudo que eu vinha estudando sobre educação popular. Então, para mim é isso, esse processo fundamentalmente humano. O educador popular, ele se reconhece humano no outro. Porque ele só se reconhecerá humano no outro numa profunda reflexão de si e para o outro. Essa é uma construção diária, né? Quando eu pego no celular e quero responder assim, fulano, vai se lascar, e eu penso duas vezes e digo, não, eu vou me distanciar, amanhã eu respondo. Não que eu naquele momento, talvez eu não tivesse a razão. Então, para mim é isso, é esse exercício diário. Eu aprendi, né, com a educação popular a pensar duas vezes, a ser tolerante e a refletir que essa sociedade injusta, ela precisa também na minha contribuição para ser menos injusta. Quando eu acordo e digo assim, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer, eu tenho um bom carro para andar. É só isso. E essa energia e tudo isso é só para mim. Por isso que a minha identidade é tudo aquilo que construí em mim na participação e no diálogo com o outro. Bom. E diante desse conceito, na sua leitura, quais seriam ou são os principais desafios e também possibilidades da educação popular hoje? A liquidez da sociedade. Né? O que é isso? Se eu voltar a 74, fazendo teatro, eu percebia que as pessoas não tinham o desejo de aparecer com o teatro. Hoje, eu percebo que as pessoas têm esse desejo. Vamos pegar um exemplo. A indústria cultural hoje, ela pelos meios de comunicação de massa, ela determina a roupa que as pessoas vestem, o corte de cabelo, né? A maneira de falar, a maneira de gesticular, os sotaques, enfim. O grande desafio é continuar a insistir e não perder a tenacidade, porque o que é que a indústria cultural faz? A indústria cultural, ela tenta, e em alguns casos consegue, fazer com que a gente abandone esses princípios. Ora, o chique, o nobre, a moda, é algo que às vezes lhe fere, é algo que às vezes lhe violenta, é algo que não lhe diz respeito. Quantas pessoas a gente não vê usando um modelo de roupa que não
do ponto de vista estético, tem a ver. Né? Quantas vezes, por exemplo, a moda agora da barba, né? Essa barba bem feita com o queixo afunilado, que custa 80 pau para fazer nos salões, eu procurei saber. Nas barbearias das antigas não existe mais, né? O cara lá, né? Hoje em dia com chopp de cerveja. Cerveja especial, cerveja não sei o que, Essa né? parte até que ia gostar, mas os 80 reais não. Não, quando eu usava cabelo grande para fazer Paixão de Cristo, a gente só faltava apanhar quando pegava um ônibus. Quando eu usava cabelo grande, vocês não eram nem nascidos, aqui só nosso companheiro Felipe, a gente só faltava apanhar. Concretamente, o que eu quero dizer é o que Bauman diz. É a modernidade líquida. Eu hoje sou o que dizem que eu devo ser. Eu me identifico de barba, eu gosto de barba, eu escolhi deixar meus pelos crescerem, né? Ou eu estou fazendo isso porque a mídia me diz, ou porque se eu disser eu saí do salão da barbearia do shopping A, B ou C é o chique. É essa liquidez das coisas, porque amanhã vai ser outra coisa. Amanhã vai ser o careca, como já foi. Né? É o careca, é o cabeludo, é o barbudo, é o sem barba. Os homens agora, por exemplo, estão fazendo a sobrancelha. Eu acho bacana cuidar da estética. Eu mesmo sou muito vaidoso. Né? Mas essa vaidade tem a ver comigo, senão é líquida. Amanhã ela se dissolve. Então o maior desafio hoje com a educação popular é porque defender princípios como amorosidade, generosidade, justiça, companheirismo, né? Harmonia. Aqui dentro da universidade o pessoal esconde o caderno para o colega não saber o assunto. Arranca o cartaz avisando que vai ter um concurso para bolsista de extensão. Então, esses princípios são que nós defendemos e que acredito corretos, eles cada vez mais ficam arcaicos, não do meu ponto de vista, mas arcaicos perante essa indústria cultural que quer fazer com que as pessoas acreditem que isso é ser jurássico, que isso não tem mais importância. Né? Não tem mais importância, está lá com uma associação em Cabedelo lutando para a manutenção de um prédio velho de 1586. É essa liquidez que Bauman fala em modernidade líquida. Não, vamos destruir a fortaleza de Santa Catarina porque é velho, 1586. Não me interessa. Né? Então a gente tem como desafio se manter firme, continuar a defender esses princípios, e quando fraquejarmos, aí vem a ação coletiva. Nesses momentos, e aí a importância de um grupo como o Estelar. É a gente estar aqui revisitando teorias, colocando um ombro ao lado do outro, é o que a gente faz muito lá em Cabedelo. Né? A gente chora junto, a gente briga junto, a gente se alegra junto e a gente renova os votos de acreditar. Numa autoavaliação crítica, quais seriam suas principais contribuições teóricas e práticas à educação popular? Os autores que a gente tem trabalhado no campo do subsídio da pesquisação, eu tenho trabalhado muito com Michel Tiolan por conta da compreensão que ele traz da necessidade de que, para fazer pesquisação, você precisa estar mergulhado. Isso não quer dizer que é a única metodologia, que é a melhor, que é a pior. Isso é uma opção. Não estou aqui a dizer que todo mundo tem que fazer pesquisação. Porque uma boa metodologia, já diz meu grande mestre Zé Neto, é aquela que responde bem a um problema de pesquisa. Né? Porque a ciência ela só se produz pela dúvida. Se eu não tenho um bom problema de pesquisa,
né, eu não tenho uma boa resposta. Mas mais do que isso, eu preciso ter uma boa metodologia. O que é uma boa metodologia? É aquela metodologia mais adequada àquele objeto, aquele problema de pesquisa. Então, eu optei pela pesquisação porque, como eu trabalho com identidades culturais, me parece que essa metodologia ela atende ao que eu pretendo, ao que eu faço, ao que eu milito. Quer seja na ONG Maré, que eu participo com a companheira Ailza, que é a nossa vice-presidente, eu sou coordenador pedagógico, quer seja na Associação Artístico Cultural de Cabedelo, quer seja na Fundação Fortaleza Santa Catarina, onde eu sou